Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô hoje aqui com o PlayStation 3 que chegou do estado da Bahia. Aqui, o nome do nosso cliente Bruno veio de Rio Real, Bahia. Segundo ele, o game liga, funciona alguns segundos, alguns minutos e desliga. Dá pra ver que ele tá com um REM aqui. Eu acabei de ligar o game, tô ainda fazendo o orçamento dele. Esse game, segundo ele, aconteceu do nada, ele começou a dar esse problema. Eu passei um orçamento prévio para ele. Após isso, ele aceitou e fez o envio para a gente tentar fazer o reparo desse game. O que acontece? PlayStation 3, quando ele tem esse sintoma dele desligar repentinamente e você ter que vir aqui no botão e tentar forçar ele ligar, pode ser geralmente duas coisas. Ou uma tensão errada na placa. Já peguei alguns que o módulo Bluetooth ele tem um regulador e esse regulador ele acaba, vamos dizer assim, mandando uma tensão incorreta para o módulo, fazendo com que o game entenda que tem algo errado e desliga o game. Outra coisa que pode ser um defeito na alimentação dos processadores ou também solda fria, também pode acontecer. Então aqui ele está ligado. Eu vou ativar o REM só para ver se ele vai dar alguma mensagem do superaquecimento. Ó, desligou. O que acontece? Quando a gente faz a ativação do REM, ele costuma ter um pico de temperatura muito elevado. Eu já mostrei em alguns outros vídeos, quando eu faço um teste para ver se o game ficou 100%, eu faço o desbloqueio e instalo o REM. Após subir o REM, ativar ele, eu consigo ver as temperaturas do processador, da RSX, e eu consigo monitorar para ver se ficou 100% funcional. No vídeo passado, no conserto do PlayStation 3, eu fiz isso daí e consegui mostrar para vocês, Se você não viu, dá uma olhadinha, eu vou deixar o card aí para você ver. Nesse PlayStation 3 eu consegui, depois de muito trabalho, fazer o reparo dele. No final ativei o REM, o game se permaneceu funcionando 100%, aí eu tive certeza que eu podia entregar para o cliente, tá? Então, o que acontece? Esse game aqui eu vou precisar fazer um orçamento nele, dar uma olhada na placa, as tensões que estão ali, se está tudo ok. Outra coisa que eu vou precisar ver, questão de solda fria. Não é tão comum no PlayStation 3 Super Slim acontecer esse problema, acontece muito nos Fats e no Slim. O Slim acontece bastante solda fria, mas no Super Slim geralmente é uma tensão errada. Bom, aqui eu já terminei de fazer o rebaling, como eu tinha explicado anteriormente. Já fiz o rebaling na RSX. Na CPU ainda não fiz, mas vou fazer, Dá pra ver que ficou 100%. A placa também bem limpinha, facilita bastante. Então agora eu vou fazer o rebaling na CPU, levar na máquina, assim que estiver pronto, rebalado, já volto com o vídeo. Como eu tinha dito, primeiro a gente faz o rebaling na RSX, depois rebala a CPU, E aí fazendo dessa forma, se der tudo certo, a solda nunca mais volta a dar problema. Porque a solda que a gente utiliza é solda com chumbo, então ela vamos dizer assim, ela é mais maleável, Conforme a temperatura aumenta, diminui, ela consegue ficar mais estável. Aí no caso, a gente faz o rebaling primeiro na RSX, porque tem casos que você faz o rebaling só em um processador e o outro, como é muito perto, se tiver solda fria, ele termina de perder o contato. Então o certo é já fazer o rebaling nos dois. Vou terminar aqui, a máquina ainda está subindo a temperatura. Assim que finalizar o rebaling nele, eu já volto com o vídeo para a gente ver se deu certo, beleza? Finalizado o rebaling, tem ainda o resquício aqui de fluxo, Vou dar uma limpada, vou montar na carcaça e vamos ver o resultado. A princípio correu tudo certinho, então provavelmente é grande a chance de sucesso, beleza? Finalizado o PlayStation 3, fiz o rebaling, terminei, não mostrei a placa porque por esquecimento meu mesmo. O dia de ontem, hoje, agora começou o dia agora há pouco, Mas o dia de ontem foi bem corrido aqui na loja, então não consegui gravar
de uma forma mais profissional os vídeos, né? Então preferi deixar para fazer o rebalem logo agora de manhã, soldar o processador. A GPU já tinha mostrado que eu tinha feito, agora eu fiz a CPU pela manhã e montei o aparelho. Vamos ligar para ver se ele vai funcionar. Ainda não cheguei a testar, então vocês vão acompanhar junto comigo. Um dos motivos de eu não ter gravado o vídeo ontem, né, foi por causa desse controle aqui, ó. Eu precisei dar um grau nele, dar uma limpada e tal, porque é um controle de um cliente e ele vai participar de um campeonato. Então eu precisei adiantar já e o quanto antes entregar ele até umas 11 horas hoje ainda. Mas enfim, aqui o game já deu luz de standby. Vamos ligar ele aqui para ver se vai dar imagem. Game ligado. Não desligou, bom sinal. Ele não vai piscar aqui porque eu não coloquei o HD. Tem que colocar o HD aqui. Deixa eu desligar ele de novo. Já tem um controlinho aqui separado para testar. Ó, REM e tá lá funcionando. Agora aqui é o seguinte, esse videogame, eu acredito que eu tinha já comentado, né, que ele desliga repentinamente. Ele tá funcionando e às vezes desliga do nada. Esse defeito pode ser solda fria, como a gente já fez o rebalem, então já descartamos essa possibilidade. Pode ser defeito de VRM, PWM das alimentações do processador, ou algum curto na placa. Não tem curto na placa e os VRM estão perfeitos. Então o que pode ser, se ele continuar desligando, é um defeito interno no processador. Não é raro acontecer isso, eu já peguei algumas vezes, né? Mas infelizmente quando dá esse defeito interno, se for na GPU dá para trocar, só que é muito caro, não compensa trocar. E se for na CPU, fica inviável totalmente, porque daí você tem que trocar o kit inteiro, processador, o chip Renesas e a Syscom, então, e a NAND do aparelho, né? Então você tem esses componentes que você tem que trocar num kit, e se tem que trocar o kit inteiro acaba saindo muito caro para um aparelho que hoje você encontra aí na faixa de 600, 700 reais, já na última versão do Super Slim. Essa versão aqui é a primeira versão do Super Slim. Eu já fiz a montagem do aparelho, vamos deixar ele em teste para ver se ele vai desligar em algum momento. Vocês estão vendo aqui que está restaurando o sistema. Antes de desmontar o aparelho para rebalar, eu deixei ele ligado. E como eu disse, quando ele fica ligado do nada, ele apaga. E quando ele desliga do nada, ele simplesmente corrompe alguns arquivos do sistema. E aí quando ele verifica esses arquivos aqui, ele restaura uma parte deles, beleza? Então vou deixar ele aqui terminando. Assim que terminar, eu volto com o vídeo. Então tá aí, o game já iniciou. Eu vou vir aqui, deixa eu ligar o controle aqui. Vou vir aqui, primeira coisa, atualizar a data e a hora, né? Define pela internet, porque o game está com o REM, então ele precisa estar com a data e a hora bem certinha para iniciar os jogos. Vou ativar o REM. Geralmente nessa ativação do REM o game desliga, porque ele precisa de um pouco mais de processamento. Então se o chip está com solda fria ou está com algum defeito, ele acaba desligando nesse momento. Então vou vir aqui, vou deixar executando, mas antes eu vou fechar a tampa de cima, né? Vou parafusar ele, mas vou deixar rodando aqui um jogo, talvez o God of War, para ver se vai funcionar 100%. Agora ali dá para ver, ó, 9h40, mais ou menos 9h45, vou ligar ele e vou deixar ele ligado. Não vou deixar a câmera filmando, porque senão vai encher o meu cartão. Mas eu vou deixar o game funcionando e eu volto depois, daqui umas 3, 4 horas, para ver se o game está funcionando certinho, 100%. Beleza? Bom, tá aí, PlayStation 3, acredito que finalizado. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ligar o controle. Você vai ver lá no cantinho da tela a data e a hora. Dia 12/3, agora são, na verdade são 6h05, né? Ele tá marcando 7, mas são 6h05. O que acontece? Esse game ficou ligado desde ontem, né? Dia 6, aliás, dia 11, né?
Foi a última vez que eu montei ele e coloquei ele para teste. Então desde aí tá rodando o God of War. Não sei se é o jogo mais pesado que teria pro PlayStation 3, mas é um jogo que tem gráficos excelentes. Então tenho certeza que ele vai elevar ao máximo aí o uso da CPU e da GPU. Outra coisa que dá pra gente ver também é a temperatura, ó. Como ele está desbloqueado, consigo ver aqui no canto, ó. CPU 56 graus e RSX 61 graus. O fan, que é o cooler, eu deixei em 40%. Eu fiz essa regulagem, geralmente é o que eu faço nos games aqui, né? E tá aí o videogame funcionando normal. Tá rodando também em Full HD. Bom, e é isso aí. O game até o momento não desligou, então acredito que ele foi solucionado. O cliente disse que ele levou a primeira vez numa assistência, o pessoal limpou o game, só que ele voltou para casa e depois de 1 ou 2 dias o game desligou, né? Ele não soube me dizer se ele estava jogando normal ou não, mas ele me disse que depois de um tempo ele levou em outra assistência e aí o pessoal falou que possivelmente era um defeito de BGA, né? Então a gente fez aqui o rebaling na máquina BGA, essa aqui é a estação BGA. Eu fiz os 2 rebaling e o game está aí funcionando até o momento 100%. Então acredito que já está finalizado o videogame. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí, dá uma curtida pra gente. E vou fazer o envio dele essa semana ainda para o cliente. Acredito que ele vai ficar felizão aí com o aparelho 0 bala, beleza? Então é isso aí. Forte abraço e valeu!